Então, entender quais são os assuntos que nós temos mais dificuldade, quais são os assuntos que nós temos mais facilidade, é uma coisa extremamente importante. Porque no preenchimento da análise de dificuldades, você vai perceber, eu vou falar disso mais vezes, você vai perceber que muitos assuntos você nem lembrava que existiam. E isso vai fazer com que você, claro, evolua de uma forma mais rápida e mais tranquila. O que é importante a gente entender aqui, ó? Essa planilha não é uma planilha para mim ou uma planilha para qualquer outra pessoa que não seja você mesmo, né? Então, todas as observações possíveis você vai colocando aqui, até para que você, durante o ano, essa planilha não adianta você preencher agora e depois nunca mais olhar para ela, né? Isso é uma planilha para estar te acompanhando durante todo o ano, durante todo o teu período de estudos. O que é, então, galera, uma análise de dificuldades? Quando você faz isso, primeiro, você se dá o direito e você vai ter o grande ganho, que é você conseguir passar por todos os subtópicos de todos os conteúdos do ensino médio que serão estudados durante o ano, e você vai lembrar de todos eles, você vai ter uma pequena revisão sobre todos eles. Claro que de repente você fala assim, ó, vamos subir aqui um pouquinho, ó, tabela periódica, volume atômico, às vezes você fala assim, Zuc, isso aqui eu domino tudo, isso aqui, por exemplo, vamos lá, ó, eu acho muito fácil e eu sei o que é, beleza, preencheu. Agora, de novo, se você chegou lá em Perox, você não sabe nem o que é, primeiro você vai dar uma lida, primeiro você vai dar uma lembrada, aí depois você fala, putz, agora que eu lembrei, eu acho muito difícil mesmo, talvez por isso que eu nem lembrava o que era. E aí você vai assinalar aqui. Então, notem, gente, que vai demandar tempo, tá? Então, um preenchimento de uma tabela como essa, às vezes demora 1, 2, 3, 4 dias. E aí, o que a gente não pode? A gente não pode ser irresponsável com o nosso próprio estudo. Muitas vezes, o que a gente pensa? A gente está mais preocupado em terminar uma tarefa do que preocupado com a qualidade que nós estamos terminando essa tarefa. Esse gráfico eu acho sensacional de vocês terem na cabeça de vocês. Por quê? Quando a gente tende um pouquinho mais para a direita, é um conteúdo ou é uma uma sequência de conteúdos que você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado. Então, quando você estiver ou no cursinho, ou assistindo aulas online, ou mesmo estudando sozinho, toda vez que você for estudar um conteúdo, não adianta a gente preencher a análise de dificuldade e esquecer ela, né? Preenche toda essa tabela, tem todo esse trabalho e nunca mais olha para aquilo que você está preenchendo. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte, gente, e isso dá um resultado fantástico, né? Imagina quem que tem capacidade de fazer uma análise dessa de forma tão completa, ou seja, durante todo o ano, vamos supor, essa semana, Suzuki, meu cursinho lá, ou as minhas aulas online, eu vou estudar, por exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu estou estudando lá grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E eu tinha preenchido isso como uma coisa média. O que é legal você fazer? Primeiro, você conferir realmente se você teve um nível de dificuldade médio, se realmente você acertou bem os exercícios, e antes de qualquer coisa, você conseguir dividir dentro do teu planejamento, né? A gente vai ter o planejamento, a gente vai ter a planilha, mas é importante que a gente tenha maleabilidade. Às vezes, ó, nessa semana aqui eu estou estudando, na frente 1, eu estou estudando grandezas diretas e inversamente proporcionais, e às vezes tem um outro professor, vamos pegar aqui do começo, ó, tem um outro professor, de repente, trabalhando aqui propriedades do cálculo de probabilidade que você acha muito difícil. Então, de novo, e um professor está trabalhando um assunto médio, o outro professor está trabalhando um assunto muito difícil. Na flexibilização da tua planilha de estudos, o que você vai ter que fazer essa semana? Não tem como a gente prever isso, gente. Ó, não tem como um coordenador ou um orientador prever isso antes, lá em janeiro ou em fevereiro, ou qualquer momento em que você esteja vendo ou fazendo seu primeiro planejamento. De repente, em julho, para quem está no segundo semestre, de repente, ali em abril, maio, para quem vai começar a preparar para o Enem, né, vai fazer um extensivo ali, né, de repente de abril até novembro. Então, o que é importante? Não tem como a gente prever a semana por semana, porque cada cursinho também, cada curso tem o seu ritmo. Então, toda semana, quando você for entrar na semana, quando você começar a ter os seus conteúdos, né, de repente, sei lá, chegou lá uma segunda-feira, hoje eu tenho que estudar matemática, hoje eu tenho que estudar matemática 1, eu tenho que estudar física 2 e tenho que estudar geografia 1. Então, você vai olhar na tua análise de dificuldade qual foi o conteúdo que o professor deu na aula e qual foi o nível de dificuldade que você marcou, para você dar uma lembrada. Porque, por exemplo, quando você fala de propriedades do cálculo de probabilidade, ao preencher a análise de dificuldade, você vai ter que dar uma olhada nisso, né? Para quem não lembra quais são as propriedades. Então, você já vai ter tido um primeiro contato. Quando você for estudar sozinho na semana que o professor for trabalhar, basta você olhar para esta propriedade, basta você olhar para a sua tabela, né, para essa planilha de análise de dificuldade, que você já vai ter uma nova lembrança do conteúdo, o
o professor vai trabalhar o conteúdo em sala e aí você vai poder intensificar qual é o nível de cuidado que você vai ter que ter para cada um dos conteúdos estudados. Ou seja, você deixa de estudar de uma forma muito infantil, né? Naquela coisa do deixa acontecer, deixa ver como é que vai ser, e você passa a estudar com um controle um pouquinho maior sobre cada uma das dificuldades que você vai ter, tá?